Uma boa noite, meus queridos amigos, a TV Chico Xavier e a rádio chicoxavier.com, mais uma vez ao vivo com o programa O Estudo de O Livro dos Espíritos, onde tivemos uma sequência desde o início, a introdução, e vocês vão encontrar os programas anteriores lá no nosso canal no youtube.com/TV Chico Xavier, e aí você aproveita e faz a sua inscrição, que é gratuita e nos ajuda bastante em relação à sua inscrição. Nós temos também à disposição daqueles que vivem ligados e querem também estar ligados com a sintonia do bem, o nosso perfil no Instagram, TV Chico Xavier, como também poderá seguir a nossa página ou curtir no facebook.com/TV Chico Xavier. Nós temos os nossos aplicativos para dispositivos móveis, como o Android e o iOS, e vocês podem baixar esses aplicativos lá no Play Store. É muito importante esse trabalho que vocês podem fazer nos ajudando à divulgação da doutrina dos Espíritos e assim espalhar para o maior número de pessoas e também espalhar pelo planeta, né, esse programa que vem justamente a Rádio Chico Xavier e a TV Chico Xavier, que vem tendo uma repercussão muito interessante, né? E muita novidade vem por aí, né? Estamos divulgando o nosso trabalho através das redes sociais e que possam vocês se beneficiarem, porque também muitos nos procuram através de para orientar, pedindo preces. E nesse sentido nós vamos dando o nosso apoio e a orientação de que todos os dias às 17h50 começamos, né, o passe virtual, que é o momento de prece que nós chamamos e vem tendo justamente um respaldo muito bom, né, um resultado muito interessante da sociedade. Esse trabalho vem sendo, né, realizado através do Ribamar Soares, a minha pessoa, Ivan Farias, e o Agemiro, que são os 3 diretores, né, da Associação de Divulgação Espírita Chico Xavier, já que nós formalizamos as atividades, né, e criamos a Associação de Divulgação Espírita
Chico Xavier. E abrimos, né, claro, o CNPJ, temos uma conta específica no Banco do Brasil, e aqueles que querem nos ajudar, né? Nós sabemos que a doutrina espírita vem justamente de presente da espiritualidade e justamente devolvemos da mesma forma aqueles que estão ligados às nossas atividades, mas a questão da parte, né, material de funcionamento, equipamento e tudo mais, tem uma certa repercussão. Nós estamos gradativamente tendo ajuda, né, nesse sentido, e é importante que haja justamente aquelas pessoas conscientes que possam nos ajudar neste sentido. A associação foi criada justamente, isso é sem fins lucrativos, né, deixar bem claro, seus diretores não têm nenhuma remuneração, somos todos voluntários, né? É como uma instituição espírita normal, né? E o nosso intuito é apenas justamente divulgar os ensinamentos da doutrina. Muitos, a grande maioria, 99,9%, estão entendendo, né, essa situação, estão sensibilizando em relação a essa questão, e assim que possamos continuar, né, com as nossas tarefas, com os nossos trabalhos. Uma boa noite a Gemir, que está conosco, que é um dos diretores, é o diretor de atividades da Associação de Divulgação Espírita Chico Xavier, o Aldo Nobre, muita paz, a Lúcia Machado, Mário Por Deus, muita paz, a Rossane Jardim, a Isabel Cristina e muitos outros que se encontram conosco nesse momento de estudo do Livro dos Espíritos. Hoje nós temos duas questões, né, do Livro dos Espíritos, que é a sequência, que é justamente a questão 27 e a questão 28, e nós vamos nos deleitarmos justamente nestas duas questões. E como frisamos no início, os programas anteriores estão lá no nosso canal no YouTube, na playlist, né, Estudo do Livro dos Espíritos, desde o início, desde a introdução, e procuramos passar de forma mais simples possível, né, as reflexões, né, e assim podermos juntos fazer um bom trabalho, né, fazer um trabalho de conhecimento dessa obra, que é a primeira obra que foi publicada e através dela justamente nasceu a doutrina espírita em 18 de abril de 1857. E sempre colocamos no início, né, dos nossos programas esse trecho que tiramos do Consolador, o Cristo Consolador, né, do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, na Instrução dos Espíritos, onde o Espírito da Verdade diz: Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento, instruí-vos, este o segundo, mostrando o Espírito da Verdade, a importância do estudo para que possamos compreender melhor as coisas. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana, os erros que nele se enraizaram, eis que do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam, irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. Essa mensagem saiu em Paris em 1860, né, mostrando esse pequeno trecho, justamente a importância do estudo, né, para quem justamente quer militar, adentrar na doutrina espírita. Porque o Livro dos Espíritos nos dá a resposta para todas as situações da vida e da nossa existência. E eu acho muito importante essa parte, quando o Espírito da Verdade diz: eis que do além-túmulo
que julgáveis o nada, vozes vos clamam, irmãos, nada perece. Acaba a nossa existência, perece o nosso corpo físico. Nós, espíritos que temos esse corpo, vamos continuar vivos no outro lado da vida, né? É a continuidade da vida, porque teremos a oportunidade de reencarnar novamente, quantas vezes forem necessárias para aprendizado do que o globo terrestre possa nos possibilitar. Este é o grande consolo, né, da doutrina espírita, e enfatizamos a importância desses estudos porque iremos pensar duas vezes quando problemas, expiações que nos parecem, né, que não há uma solução e que assim procuramos ou tentamos fugir da vida e que a doutrina espírita nos mostra que não morremos, né? Matamos o corpo físico, mas o espírito, nós continuamos vivos no outro lado da vida. Então, esse capítulo 2, Elementos Gerais do Universo, capítulo importantíssimo. Nós já estudamos conhecimento do princípio das coisas. Estamos estudando, hoje finaliza esse subitem, espírito e matéria. A questão número 27, Kardec pergunta: haverá assim dois elementos gerais do universo, no universo, a matéria e o espírito? Aparentemente é uma questão estranha. Isso por que Kardec, né, faz essa pergunta ao espírito de verdade? O que é que se passava na cabeça de Kardec quando ele pergunta justamente se haveria assim dois elementos, né, gerais no universo? Na questão 26, só relembrando, ele pergunta: pode-se conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? E o espírito, na verdade, diz: pode-se, sem dúvida, pelo pensamento. Aí Kardec, né, reforçando, tirando como inspiração essa questão número 26, ele pergunta: haverá assim dois elementos gerais no universo, a matéria e o espírito? E responde: sim. E acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Esses três elementos constituem o princípio de tudo o que existe, a Trindade Universal. Então nós temos Deus, né? Deus, Espírito e a matéria. E nós sabemos que entre o Espírito e a matéria existe o fluido cósmico universal, né? Que é a matéria-prima, né, de todas as coisas. O gráfico aí nos mostra muito bem representado, né, para que possamos fixar esse entendimento. Nós vimos aí, ó, Deus, né, no ápice da pirâmide, espírito e matéria. E entre esse espírito e a matéria se encontra o fluido universal ou fluido cósmico universal, que iremos estudar, né, com muita propriedade o que significa nesse fluido cósmico universal. E temos um comentário, né, que se diz o seguinte: mas, que é justamente uma sequência da resposta dessa questão número 27, mas ao elemento se tem que juntar o fluido universal. Veem justamente a gravura que nós apresentamos, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita. Então, esse fluido universal, ele é o intermediário entre o espírito, né, e a matéria, muito grosseira para que o espírito possa exercer alguma ação sobre ela. Embora, sob certo ponto de vista, se possa classificar o fluido universal
como elemento material. Ele se distingue desta por propriedades especiais. Se fosse realmente matéria, não haveria razão para que o espírito também não o fosse. Está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido, como a matéria é matéria, isso, e suscetível pelas suas inumeráveis combinações com esta e sob a ação do espírito, de produzir a infinita variedade das coisas que não conheceis senão uma parte mínima. Então, esse fluido universal que está entre o espírito e a matéria, que é justamente através da ação desse espírito, pode fazer as combinações e as modificações necessárias. É por isso que algumas vezes conversamos, né, em capítulos anteriores, que quando o momento em que nós estamos pensando, eu, espírito, estou pensando, estou plasmando, meditando, eu estou criando, através desse fluido universal, essas forças, pensamentos, né? E para vocês terem a importância de que, como a importância a questão da educação, né, dos nossos pensamentos, porque se emitimos um pensamento de maldade para alguém, nós estamos combinando, fazendo combinações com esse fluido universal, e essas energias vão atingir aquela determinada pessoa se ela estiver sintonizada ou em baixas vibrações. Porque aquelas pessoas que se mantêm, vamos dizer assim, no evangelho no lar, corriqueiramente durante a semana, fazendo as suas atividades, seja em qual for a escola religiosa, ou fazendo a caridade, ou fora dela também, esses pensamentos negativos não vão atingir essas pessoas, né? Mas ela pode retornar para nós, é aquela questão da lei da ação e da reação. Então nós estamos apenas nos prejudicando nesse sentido. Quando atingimos pela sintonia de vibração o outro, nós também teremos a nossa repercussão negativa em relação a essa questão. Então é importante frisar, né, esse elemento entre o espírito e a matéria, o fluido cósmico universal ou fluido universal, ela é suscetível às inúmeras combinações da ação do espírito que imprime nesse fluido universal as combinações, a força para que justamente possa plasmar aquilo que nós estamos desejando, aquilo que nós estamos pensando. Aí ficamos imaginando, à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos tendo um conhecimento mais aprofundado das coisas, nós estaremos atuando de forma mais consistente em relação a esse fluido universal. Esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo o agente de que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e jamais adquiriria as propriedades que a gravidade lhe dá. A questão 27A, Kardec pergunta: seria esse fluido que designamos pelo nome de eletricidade? Kardec, na sua perspicácia e na sua curiosidade, ele pergunta justamente se esse fluido, designado como a eletricidade, Espírito da Verdade dissemos que ele é suscetível de inúmeras combinações. O que chamais o fluido elétrico, fluido magnético,
são modificações do fluido universal. Então, tudo que nós conhecemos são originadas desse fluido cósmico universal, esse fluido, essa matéria, né, primitiva, que não é propriamente falando, senão matéria mais perfeita, mais sutil e que se pode considerar independentemente. A questão 28. Já que o próprio espírito é alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito à confusão designar esses dois elementos gerais pela expressão matéria inerte e matéria inteligente, né? E o Espírito da Verdade diz: as palavras pouco nos importam, cabe a vós formular a vossa linguagem de maneira a vos entenderdes. As vossas controvérsias provêm quase sempre de não vos entenderdes sobre as palavras, visto que a vossa linguagem é incompleta para exprimir as coisas que não ferem os vossos sentidos. A nossa linguagem para os espíritos elevados ainda é muito rasteira, muito limitada, e eles não conseguem imprimir, né, na nossa linguagem determinadas situações para que a gente possa entender na sua profundidade. À medida que nós vamos evoluindo, nós vamos tendo a condição de ter um entendimento maior, né, das coisas, né? E é muito importante esse entendimento. E uma representação, justamente, o que essa figura está representando justamente através do seu pensamento, né? É apenas uma representação do que nós podemos pensar, e nesse pensamento nós estamos criando, formando no lado espiritual, na nossa tela mental, justamente criando essas figuras, né? Seja em qual for a situação. Relacionado à questão do passe, hoje o passe magnético, muito em voga, e obtendo-se resultados muito interessantes e fantásticos, né? E é através justamente desse pensamento, dessa vontade, desse querer, que nós vamos trabalhar esse magnetismo que existe em nós e esse fluido cósmico universal que tem uma ação também direta através do nosso pensamento em favor daqueles que precisam mais do que nós. Jesus foi um expert justamente em manipular esse fluido universal, o seu próprio magnetismo também em favor daquelas pessoas que precisam, seja nos enfermos, seja naqueles portadores de alguma deficiência física. E assim nós, né, encerramos, né, esse capítulo, Espírito e Matéria, nesta lição e neste programa, né, de hoje, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui juntos, né, mais uma vez, né, neste programa que é importantíssimo, porque o Livro dos Espíritos é um livro básico, é o primeiro livro que foi trazido pela espiritualidade maior, é ele que fez com que a doutrina espírita surgisse, né, para que a gente pudesse ter um entendimento mais aprofundado das coisas, da nossa existência, da nossa vida, mostrando que nós não somos seres limitados apenas nesse corpo físico, e que quando esse corpo perece, nós espíritos sobrevivemos e vamos à nossa casa primitiva, a nossa verdadeira morada, que é no outro lado da vida, reencontrar aqueles que foram primeiro do que nós, né? E assim vamos em reencarnações nos melhorando, né? Uma boa noite a
Vanciei Silva, lá de Petrolina, Pernambuco, muita paz. A Luísa, que ainda não damos boa noite. A Ana Rita, a Terezinha Macedo, muita paz e muita luz. A Wanda Soares também. Ao Heriberto Gomes, muita paz, meu amigo. A Wanda Soares, a Isabel Cristina, a Rosane. E assim encerramos esse programa, né, o estudo do Livro dos Espíritos. Em seguida nós teremos um momento com Chico Xavier. Pedimos a todos que compartilhem os links lá no nosso canal do YouTube. Lá se encontram todos os nossos programas anteriores, palestras e os demais programas que a TV e a Rádio Chico Xavier apresenta. E aqueles que querem ficar com a nossa programação 24 horas no ar, só é baixar os nossos aplicativos para os dispositivos móveis Android e iOS, porque a programação que é colocada no ar é belíssima e será uma honra para todos nós que fazemos a TV e a Rádio Chico Xavier terem vocês como ouvintes da nossa rádio. É mais prático, onde vocês estiverem podem sintonizar, né, através destes aplicativos, a rádio, né, uma programação diversa. Sigam o nosso perfil lá no Instagram, sigam a nossa página no Facebook, façam a sua inscrição, convidem os seus amigos para que possam participar e se inscrever no nosso canal lá no YouTube, e que possamos juntos, através da Associação de Divulgação Espírita Chico Xavier, levar a doutrina espírita a todos os cantos do planeta. Uma boa noite, muita paz e muita luz a todos os amigos.